Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando aqui para mais um estudo bíblico nesta manhã. Eu não sei que hora você me assiste, mas aqui de 6 horas da manhã a gente está aqui com estudo novo. Todo dia de 6 horas da manhã tem estudo. É você que está me acompanhando aí, seja tarde, noite, madrugada. Muito obrigado pela sua companhia. É sempre muito, mas muito precioso saber que você está aí do outro lado todos os dias e nos acompanha. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Muita coisa preciosa para nós aqui, para olhar um pouco, não é? Esse momento do início da igreja. A gente falou que Atos dos Apóstolos é como uma dobradiça, que você sai dos evangelhos para entrar nas cartas, né? E Atos está ali no meio mostrando essa transição. Nós temos algumas lições tão preciosas aqui. Começamos falando sobre a natureza do reino de Deus, nosso último estudo, os versículos 6 e 7. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós vamos estudar hoje, sendo de sequência, né, os versículos 6 e 7. Jesus vai dizendo: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Nós falamos que os discípulos eles estavam entendendo errado a questão do reino, não é, de Deus. Eles esperavam um reino, um poder político, né? Eles esperavam a liberdade do domínio romano, queriam Israel como tendo poder no mundo. E o Senhor Jesus está trazendo eles de volta para o entendimento correto do que realmente era esse reino de amor que ele estava estabelecendo. Eles pensavam num reino terreno e não num reino espiritual. O reino de Deus, ele não é um conceito territorial. Não consta em nenhum mapa geopolítico. E era exatamente isso que os discípulos tinham em mente ao confundir reino de Deus com reino de Israel. O reino de Deus, ele não é terreno, o reino de Deus, ele é espiritual. Seu trono é estabelecido no coração das pessoas e não em uma embaixada de governo qualquer. Onde um escravo do pecado é liberto, onde um súdito do reino das trevas é transportado para o reino da luz, aí se estabelece o reino de Deus. Onde alguém experimenta a verdadeira liberdade, a transformação, alguém que vivia perdido no pecado se torna uma nova criatura, é salvo, ali estabelece o reino de Deus. O reino de Deus não é implantado pelo poder da baioneta, mas é implantado não pela força das armas, mas por uma ação transformadora do Espírito Santo de Deus. Marshall, ele comentando isso, ele diz que Jesus transformou a esperança judaica do reino de Deus, purgando dela os seus elementos políticos nacionalistas. Aqueles discípulos tinham um entendimento totalmente errado do que era o reino de Deus. O reino de Deus implantado em uma vida transformada, em um coração mudado. Eles pensavam que o reino era regional, em vez de internacional. Os apóstolos, eles tinham ainda aquelas aspirações tão limitadas, nacionalistas do reino de Deus. O reino de Deus não tem fronteiras geográficas, políticas. Os discípulos, eles deveriam ser testemunhas não apenas no território de Israel, mas até, o Senhor Jesus já disse, aos confins da terra. Não apenas aos judeus, mas também aos gentios. Porque o reino de Deus abrange todos os povos, de todos os lugares, de todas as línguas. Essa foi a ordem que o Senhor Jesus deixou para a igreja. E já havia dito, não é? Olha, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Mas os discípulos, apesar de ouvirem isso, ainda não estavam entendendo, ainda estavam limitando,
a questão do reino de Deus, olhando de uma forma regional, olhando de uma forma terrena, entendendo como se fosse algo material e não espiritual. O reino de Deus é aquele que está pronto para ser implantado no coração de um homem e de uma mulher perdida, que é alcançado, transformado pelo poder de Deus. Ali está colocado, pelo poder do Espírito Santo, o reino de Deus sendo implantado em vidas, em corações. E nós, enquanto igreja, precisamos ser aqueles que vão levar essa mensagem, que vão proclamar essas boas novas. Os discípulos estavam limitados, eles não estavam entendendo a expansão desse reino, que não era limitado, mas era para todo quanto quiser, todo quanto crer. Quando nós chegamos num canal como esse, eu não preciso saber quem está do outro lado me ouvindo, mas eu posso ter certeza que se você que me ouve quiser, você pode experimentar o que é fazer parte, viver, experimentar o reino de Deus através da salvação em Cristo Jesus. Faça que você se entregue a Ele. O Senhor quer mudar, quer transformar. Os discípulos não tinham essa visão e nós precisamos estar atentos a isso. O reino de Deus não é terreno, mas é espiritual. Está aberto, apto para todo aquele que é transportado do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração. Pensa nisso. Se não é inscrito no canal, faça sua inscrição. Deixe seu comentário, interaja conosco. Muito obrigado. Deus te abençoe e fique aí desfrutando a dos paz do Senhor.